a abrir as suas Bíblias, lá no Evangelho que escreveu João. Nós vamos ler o capítulo 14. Vamos ler alguns versos. Nós vamos ler o verso 16, 17. Se você for encontrando, eu convido você que pode ficar em pé, em reverência a uma leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler o 14, Evangelho de João 14, verso 16 e 17, e o verso 26. Depois nós vamos ler o 16, capítulo 16, os versos 13 e 14. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora, capítulo 16, o verso 13. Vire uma página aí. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou-lo há de anunciar. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar a Deus agora. Pai das luzes, Rei da glória, nós te damos graças, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor amado, porque não somos merecedores, que sabemos, Senhor, que tudo é pela tua graça. Tudo que vivemos é por causa do teu amor com que nos amou. É por mérito e honra e glória tua, Senhor. Senhor, nós somos tão pequeninos e o Senhor é tão grande. Senhor, nós somos tão dependentes do Senhor. Como é bom viver as tuas misericórdias, como é bom viver o teu amor, como é bom viver na tua presença, Senhor. Agora nós queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo, está no teu lugar, Senhor. Fala conosco, abre os nossos corações, o nosso entendimento, para compreender o que o Senhor tem para nós, para a tua igreja, a tua noiva, essa manhã. Que o Senhor derrame tudo o que preciso for, tudo que o Senhor quiser fazer enquanto em liberdade. Oh, Senhor, porque onde é o teu Espírito, aí há liberdade, Senhor. Ah, Senhor amado, nós queremos repreender todo espírito de confusão, todo espírito de mentira, todo espírito que vem para tentar roubar essa palavra, todo espírito de distorção, de engano, todo espírito que vem trazer frustração, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, seja banido daqui, retirado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos esse momento a Ti. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar, mas... Glória a Deus. Hoje eu quero conversar um pouco com os irmãos a respeito de um tema que eu encontrei nesses textos que nós lemos. Hoje nós vamos fazer uma exposição da palavra de Deus, usando esses versos que a gente leu aqui juntos. Amém? O tema que o Senhor colocou no meu coração é o Espírito do Vencedor. No mês de fevereiro foi muito falado sobre vencedor, e tem vencedor aqui, eu creio. Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, qual que é a ótica de Deus sobre o verdadeiro vencedor? O que é ser vencedor? Então nós aprendemos aqui através de muitas palavras ministradas no mês de fevereiro, e eu quero enfatizar um pouco mais sobre isso, sobre o que é ser vencedor
e o espírito que acompanha o vencedor, o espírito do vencedor. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala que o que vencer é o que vai herdar a vida eterna. Então, querido, o conceito de vencedor da terra é diferente do conceito de vencedor dos céus. Aleluia. Se você olhar lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, você vai ver os heróis da fé, que eles perseveraram, mas não aqui na terra alcançar a promessa. Contudo, eles aguardam a gloriosa ressurreição que vem da parte de Deus. Aleluia. Todos estão dormindo no Senhor e aguardam o grande dia, o dia que eles realmente vão herdar a coroa da vida, assim como nós. Aleluia. Mas a gente vê que os heróis da fé, eles nessa vida, nessa terra, muitas vezes foram perseguidos, foram cerrados ao meio, foram caluniados, foram apedrejados, foram aprisionados, pessoas que passaram e padeceram aqui na terra. Contudo, a Bíblia fala que eles eram vencedores, e foram vencedores, porque eles caminharam debaixo da palavra, e aguardam a gloriosa ressurreição em Cristo. Aleluia. Então o conceito de vencedor para Deus, não é que eu e você tenhamos boas casas, ou boa casa, boa moradia, boas roupas, bom emprego, boa família. Não é só isso. Isso está no pacote. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Porque a Bíblia fala: se quiseres e me ouvires, comerás o melhor nessa terra. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Mas a maior vitória, a verdadeira vitória, é que a gente leu lá em Apocalipse, nas cartas: ao que vencer, ao que vencer, darei de comer da árvore da vida. Ao que vencer, eu darei uma pedra branquinha. Ao que vencer, sentará comigo e reinará. Ao que vencer, não passará pelo dano da segunda morte. Ao que vencer, viverá eternamente. Essa é a vitória, a verdadeira vitória que Deus espera de mim, de você. Mas para chegarmos lá, aleluia, precisamos ter esse espírito do vencedor. E esse espírito não é da terra, não é do homem. Esse espírito não é apenas o seu espírito, mas é o Espírito de Deus. Glória a Deus. Em união, unificado com o teu e com o meu espírito. É o Espírito Santo que nos conduz. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Sobre o Espírito vencedor. É Ele que vai nos conduzir à vida eterna. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o penhor. Ele fala que Ele é o penhor para a nossa salvação, que nós somos selados para o dia da nossa redenção. Ou seja, Ele foi dado a mim e a você, para que possamos caminhar, de modo que possamos chegar lá, porque sem Ele nada podemos fazer. Sem o Espírito vencedor não há vitória. Não, ninguém chegará a Deus. Porque pelos méritos e esforço humano ninguém chega. E nós vemos que é misericórdia, porque nós erramos, nós falhamos, mas mesmo assim Ele é fiel e cumpre a sua palavra. Mesmo assim, quando Ele olha a sinceridade no meio do teu coração, Ele perdoa. Mesmo assim, quando Ele nos olha, Ele nos enche de um amor que não dá para compreender. Ele nos constrange com o seu amor e fala: a minha misericórdia não se apartará de ti todos os dias. Eu sou o teu redentor e vivo. Eu que perdoo os teus pecados. Sou eu que apago as tuas iniquidades. Sou eu que te ajudo a caminhar. Aleluia. Glória a Deus. É Ele que prepara a noiva para o dia do noivo. É Ele que está preparando um lugar na mesa do Senhor para mim e para você sentar. Tem um lugar que é teu lá, querido. Glória a Deus. Nós vamos aceitar com Ele. E sem Ele nós não vamos conseguir. O Espírito e a noiva são um. E dizem: vem, Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos que andar nessa unidade com Ele. Amém? E aqui agora discorrendo sobre o texto, eu vejo aqui no verso 16, Jesus ele está falando com os seus discípulos, Ele está prestes. Aqui alguns teólogos falam que é na quinta-feira, um dia antes da sua morte. Ele chama os seus discípulos e dá muitos ensinamentos. A partir do capítulo 13 de João, ele está nessa última semana de vida, e ele está intensificando os ensinamentos, falando a respeito das coisas que
iriam acontecer, que era importante ele subir ao Pai para que o Espírito Santo descesse. E ele então está instruindo a sua igreja. Ele ainda está em vida, ele ainda não havia morrido, mas ele está instruindo aos seus discípulos, dizendo assim, que ele rogaria Jesus ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Aleluia. Glória. Primeira coisa que eu enxergo nesse texto, fazendo agora uma exposição da palavra, é que Deus é um Deus doador. Jesus, ele intercedeu, ele orou ao Pai, e o Senhor dará, e Ele nos deu o Espírito Santo, e nós damos glórias a Ele. Pode dar uma glória para Ele? Glória a Deus. Glórias ao Aleluia. Aleluia, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Deus, Ele é um Deus doador, a sua essência é doação, a sua essência é entregar aquilo que Ele tem para nós. Aleluia. Quando eu preparava, eu lembrei de uma canção. Olha, eu estava inspirado essa madrugada, e eu vejo muitas canções, aí tem uma que fala assim: ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior, e agora eu quero viver para conhecer esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior, e agora eu quero viver para retribuir esse amor que vem de ti. Aleluia. Nós louvamos a Deus pelo amor dele que nos alcançou. Aleluia. Ele doou tudo que ele tinha de melhor, amado. Se você ver lá no Gênesis, Deus, ele doa de si para o homem. Quando ele constrói, quando ele, pela palavra, ele cria todas as coisas. E nós estamos vivendo aqui o panorama bíblico. E a professora Luciana falou o seguinte, ó, uma revelação, né, que Deus, ele cria todas as coisas. Ele cria tudo do nada. Aleluia. Aleluia. Então, se você não tem nada, é o suficiente para ele criar tudo na tua vida. Se você fala assim, eu não tenho nada, mas você tem Deus, ele tem o poder para criar tudo na tua vida e mudar a minha, a tua história. Aleluia. Eu creio. Aleluia. Nós não temos nada, mas ele tem tudo. E ele criou todas as coisas, e com suas mãos ele fez o homem. E no verso 2 no verso 7 do capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia fala que ele fez o homem e soprou-lhe fôlego de vida, soprou-lhe nas narinas. Deus, ele fez o homem como se fosse um boneco e soprou. Ele deu o ruach, ele deu o fôlego, ele deu o espírito que estava sobre ele, vida. Então Deus é doador da vida. Aleluia. Ele é um ser doador, ele tem muito para dar, e ele faz questão de compartilhar aquilo que ele tem conosco, e ele deu da própria vida a nós. Imagina que Deus fez o mundo, ele fez o mundo, e ele foi falando, é bom, é bom, é bom, é bom. Ele fez todas as coisas, e no sexto dia ele fez o homem, e quando ele contemplou a obra terminada, ele viu e falou, é muito bom. Aleluia. E ele pegou a Bia, você é um homem, e colocou lá no Éden, e falou assim, agora você vai dominar. Ele deu poder para dominar, ele deu sabedoria, ele deu o que tinha nele, ele deu para o homem fazer. E eu fiquei pensando, olha que Deus bondoso. Há tanta complexidade numa folha, numa árvore, não é? Há tanta complexidade em micro-organismos, e no nosso ser. Não, é tanta sabedoria, é tanto detalhe, quanto mais a ciência se aprofunda, mais vê quão maravilhoso é a obra que está sobre a terra. Tudo foi criado por ele, os astros em cada lugar, em sua órbita, sendo sustentado pela palavra. Eles não saem do lugar porque Deus determinou pela palavra dele. Eles vão ficar ali em órbita, a distância do sol para a terra, a distância da lua, para tudo perfeito. Se fosse um pouco mais perto, não haveria vida. É muito perfeito, é um relojoeiro, tudo em seu lugar. E ele cria todas as coisas, e ele coloca o homem, e ele amou tanto o homem que ele falou, eu criei, agora você vai ter o prazer de dar nome a todas as coisas. Já pensou isso? Foi o homem que teve esse privilégio.
Não foi o homem que criou, mas foi o homem que falou assim: eu vou dar o nome que eu quero, porque eu que vou dominar, então eu vou dar o nome que eu quero. Olha a autoridade que Deus deu. Olha que amor. Não sei se vocês estão entendendo a ternura, o amor, o carinho, o prazer que Deus tinha com o homem, de estar com o homem, de entregar a criação na mão do homem. E o homem pecou e entregou tudo ao inimigo. Então a autoridade que Deus havia dado ao homem, o homem deu ao inimigo. Mas a Bíblia fala que havia um cordeiro preparado antes da fundação do mundo. Aleluia. Porque ele já sabia das nossas mazelas, ele já conhecia todas as coisas, ele é Senhor do tempo. E ele então, ele preparou o cordeiro que antes da fundação do mundo já tinha resolvido, já tinha decidido se entregar por mim, por você. E aí Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, o Filho unigênito, para não perecermos, para termos a vida eterna. Ele deu o que ele tinha de melhor. Ele é um Deus doador. Não só isso, amado. Ele compartilha, Ele dá da sua santidade. Ele não vai dar toda, mas Ele compartilha de todo o seu ser. Ele compartilha da sua sabedoria. Aquele que quer sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Ele libera do seu amor a pessoa ranzinza que não amava. Agora na presença do Espírito, Ele é cheio de amor para dar, para falar para as pessoas, para emanar. Ele é um Deus que doa o seu caráter. Ele fala assim: aqueles que creem, eles têm o caráter de Cristo. Aleluia. Deus é um Deus doador, é uma fonte, e Ele tem isso para nós. Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso, Ele tem essa coisa de dar. E Jesus rogou ao Pai, porque sabia que Deus é um Deus doador, e Ele deu do Espírito, da Trindade, para que cada um de nós tivéssemos o Espírito Santo, cada um de nós tivéssemos acesso ao Pai, cada um de nós pudéssemos trilhar essa vida e sermos vencedores. Ele deu esse espírito vencedor. Aleluia. Porque Ele nos ama. Aleluia. Você pode falar para o irmão: ei, não esqueça nunca. Traz para o irmão: Deus te ama tanto. Deus te ama tanto. Deus te ama tanto. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Fala isso. Deus me ama, e o seu amor é incondicional. Corra para os braços dele. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia, glória a de Deus. braços abertos para você, nos acolhendo, nos acolhendo. Eu tenho muito a te dar, eu tenho muitas coisas a te dar ainda. Eu tenho não só o céu para te dar, porque eu já preparei o céu para te dar, mas eu tenho o meu amor, eu tenho da minha presença, eu tenho da revelação da minha palavra, eu tenho da unção, eu tenho de cura. O Senhor, aleluia, Ele tem para nos dar. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E Ele já preparou todas as coisas para nós. Amém? Ele nos deu exemplo, sabe? Ele entregou seu Filho, e Jesus, Ele nos deu exemplo de como andar. E Ele deixou isso registrado. Ele podia ter guardado isso, falando: ó, se vire, encontre os caminhos, mas Ele deixou o caminho. Jesus Cristo é o caminho a ser seguido, para que possamos ter Ele, para que possamos estar na presença dEle, para que não pereçamos. Aleluia. Então, Ele está falando isso aos seus discípulos. Ele está dizendo, lá no verso 14, ou 16 de João 14, Ele diz:
E rogarei ao Pai, Ele enviará outro Consolador, a fim de que esteja para vós, convosco para sempre. Ele nunca vai nos deixar, amados. Aleluia. Esquentou aqui embaixo. Eu não sei lá embaixo, mas aqui está quente. Glória a Deus. Aleluia. Então Ele nos deu o Espírito da verdade. Sabe? Ele falou assim, lá no verso 17: o Espírito da verdade. O que é esse Espírito da verdade? Esse Espírito da verdade, ele só age em mim e você quando tiver verdade em mim e você. Quando nós resolvemos andar na verdade. Ele não pode estar na minha e na tua vida se nós não andarmos na verdade. E Jesus falou assim: santifica-os em tua palavra. A tua palavra é a verdade. Jesus falou no verso 6 desse mesmo capítulo 6, fala: eu sou o caminho, a verdade. Ele é a verdade. Se nós não tivermos em Jesus, que é a verdade, Ele não estará em nós, porque Ele é o Espírito da verdade. É o Espírito que age somente na verdade. Então, querido amado, que nós possamos tirar toda mentira, nós possamos tirar toda hipocrisia, despir-nos de todo o nosso ser, porque Ele espera uma relação transparente conosco, uma relação de verdade, uma relação de sinceridade. Sabe, não é escondendo as coisas, mas é decidindo andar na palavra, decidindo andar na verdade, mesmo sabendo das nossas limitações. Esse Espírito, ele fala que é o da verdade, e ele nos guiará a toda a verdade. Capítulo 16, verso 13, fala isso, fala assim: o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Amém. E a verdade é a palavra, queridos. O Espírito que nos conduz à vitória, que quer nos ver na vida eterna, e fala assim: o caminho para você chegar lá é a verdade, não tem outro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, queridos, possamos viver a verdade sincera diante dEle. Sabe, muitos de nós temos fraquezas, temos pecados, temos inclinações. E tem muitos que vivem nisso ainda e não querem sair. O Espírito Santo, Ele não vai atuar se não houver verdade. Se você e eu não se entregarmos a Ele em verdade, numa relação sincera, e clamar sua misericórdia, porque Ele nos ajuda. Aleluia. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele nos assiste, Ele nos auxilia. Mas o que? Para Ele estar em nós, é preciso estarmos na verdade. Ele nos guiará a toda a verdade. Ele guia na palavra. Ele é o que guia a gente na instrução da palavra. Ele é que vai balizar. É Ele que vai vivificar a palavra. Ele fala, Ele vivifica a palavra. Uma vez que você lê a palavra, ela é letra. Mas quando o Espírito te guia na verdade, Ele te revela a palavra, aí se torna vida. Ele vivifica. A palavra vivificar significa tornar vivo. Tornar vivo. Aquilo se torna vida em nós. Se torna uma realidade. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. A segunda coisa que eu vejo aqui, a primeira Espírito, a terceira, né? Que a primeira foi que Ele é doador, a segunda que é o Espírito da verdade, a terceira coisa, o mundo não pode receber. Fala assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Querido, esse Espírito não é para qualquer um. Esse Espírito Santo não é para qualquer um. Mas é para aqueles. É para aqueles que têm o Espírito. É para aqueles que receberam Jesus. É para aqueles que entenderam o que Jesus fez. É para aqueles que resolveram andar na presença de Jesus. É aqueles que resolveram sair do mundo. É aqueles que resolveram deixar as coisas da terra. É aqueles que resolveram abdicar das suas vontades para fazer a vontade dele. É o Espírito que o mundo não pode receber, mas nós podemos. Aleluia. Então, o teu Espírito Santo que vai guiar para a vida eterna, que vai habitar em nós, precisa ter Jesus, porque é Ele quem libera do Espírito. Quando a gente entende
o que Ele fez. E eu louvo a Deus porque você entendeu o que Jesus fez. Recebeu pela fé. Aleluia. E Ele é doador de fé. Até a fé que eu e você tem, a porção de fé para a salvação foi dele. É Ele quem te dá a fé para a salvação. A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom da verdade. Somente nós podemos ser habitat do Senhor, casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Somente isso não é um privilégio nosso, é um privilégio daquele que recebe Jesus e entende o que Ele fez. Por que isso? Porque o Espírito é santo. Fala assim, o Espírito é santo. O Espírito é santo. E nós não, nós somos pecadores. E é em Jesus que o templo, que a casa é preparada para que Ele venha. É em Jesus que a casa é limpa. É em Jesus que os pecados são perdoados. É em Jesus que há a salvação, que limpa, que nos absolve da condenação. É em Jesus, foi na obra que Ele fez. Então, se eu entendo o que Jesus fez, que Ele morreu na cruz para me salvar, que Ele levou sobre si a minha enfermidade, e levou sobre si mais que isso, os meus pecados e as minhas iniquidades, Ele, aleluia, Ele me limpa, me purifica. Glória a Deus. E aí o Espírito Santo pode habitar, Ele só vai morar. Mas Ele pode agir na pessoa sim, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo é quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Se ele está em pecado, então, e o Espírito convence, significa que ele pode atuar através da palavra. Amém? Então a palavra que nos salva, quando ouvimos a palavra, o Espírito vivifica. E mesmo aquele que está longe de Deus, que não conhece e entende a palavra, o Espírito convence. E aí a pessoa entende o que Jesus fez. Aí a pessoa passa a ser habitante, passa a ser um com Ele. E a oração de Deus foi essa, de Jesus foi essa, para que sejamos um com Ele. Você e Jesus é um time. Eu creio. Sabe? Ele quer fazer muitas coisas, mas sozinho Ele não faz, se não tiver uma parceria conosco, a igreja. Aleluia. Eu já contei alguma coisa assim, está vindo agora, eu vou contar de novo, de um rapaz, eu escutei uma pregação isso. Rapaz, ele foi um verdadeiro vaso usado na ilha de Trindade e Tobago. E teve um grande avivamento lá, um grande avivamento. Então ele veio para o Brasil, e aí veio todos os maiores pregadores do Brasil foram ouvir lá. Isso aconteceu. E aí quando ele foi falar assim, a chave do avivamento é... Todo mundo esperava que ele falasse o quê? Deus, né? Ele falou, sou eu. A chave do avivamento sou eu. Como assim? Todo mundo falou, cara prepotente, né? Como assim? Ele fala que por causa dele teve avivamento. E aí quando as pessoas estavam pensando isso, aí ele falou assim, e você está pensando, que cara prepotente, em vez de estar dando crédito a Deus, está falando que foi por causa dele. Ele falou, concordo em parte, porque o Espírito Santo está em todo lugar, ele estava lá nessa ilha há todos esses anos, mas foi quando eu cheguei, resolvi dar lugar para ele, e nós, numa parceria, ele fez a obra. Aleluia. Então ele usa pessoas. Quando eu e você se posicionam para sermos um, as coisas são transformadas, a glória de Deus desce, a vida é transformada, a salvação chega e a obra de Deus é feita. Precisa dessa parceria. Paulo ele fala que todas as coisas foram feitas por Deus através dele. Aleluia. Aleluia. Ele fala assim, eu não tenho nada, isso é tudo glória para Deus. Mas ele sabia que se não fosse ele, Deus não havia feito. Tem coisas que Deus vai fazer através de mim e do teu intermédio, pelo Espírito Santo. Aleluia. Agora falando sobre a obra de Jesus, eu quero falar alguma coisinha, um parênteses só sobre a salvação. A salvação a gente pode conjugar ela em 3 tempos. Assim como muitas coisas da parte de Deus, ela é relacionada em 3 âmbitos. Por exemplo, o estado da matéria: sólido, líquido e gasoso. Deus é o Pai, o Filho e o... Nós somos espírito, alma e corpo. Amém? Então tem sempre 3
dimensões. E a salvação também, o tempo, ele é dividido em passado, presente e futuro. O tempo cronos é assim. E a salvação também ela pode ser conjugada, o verbo salvar, nesses três tempos. Amém? Então, a Bíblia vai falar em uma certa altura que nós fomos salvos. Presta atenção nisso. Fala assim: eu fui salvo. Eu fui salvo. Então, eu já falei isso daqui uma vez, ou mais, mas eu e você já fomos salvos. Quando nós fomos salvos? Na cruz do Calvário. Aleluia. Está no passado, eu fui. O que Ele fez já está determinado. O que Ele fez já está consumado. O que Ele fez já determinou a minha e a sua salvação. Basta eu crer no que Ele fez e eu fui salvo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E a salvação que eu recebi, ela fala sobre justificação, a do passado. E a justificação é algo muito tremendo. A teologia da justificação, Paulo apresenta ela em Romanos, e ela transforma as nossas vidas. Por quê? Justificação é tornar justo. O que Ele fez na cruz, Ele nos tornou justo. Glória a Deus. O pecado nos separava, Ele pagou o nosso pecado. Nós íamos diante do tribunal de Deus, e agora Ele olha para nós e fala: você está absolvido. Aliás, você não vai nem passar pelo tribunal. Aleluia. Porque eu já justifiquei, eu já paguei pelo seu pecado. Só que a justificação é muito além do que pagar pelo seu pecado. A justificação nos coloca num patamar, amado, numa posição diante dele, de quem nunca havia cometido qualquer pecado. Glória. Vou falar de novo. Aleluia. A justificação é tamanho, a gente não consegue entender isso. Mas Deus nos coloca numa posição como se nunca tivéssemos errado. Quando confessamos, quando recebemos Ele, naquele momento nós somos lavados, o nosso pecado é apagado. É apagado. Não será, por isso que não vamos nem a julgamento. Porque não temos do que ser julgado. A justificação te coloca num lugar que você nunca tivesse feito. Glória a Deus. Mas olha como são as coisas. A gente continua a natureza pecaminosa. A gente continua pecando. Mas a Bíblia fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos manter essa comunhão com Ele. Está entendendo? Então, a salvação também pode ser conjugada. Ela foi conjugada no passado, porque eu fui. Ele já fez. Mas ela pode ser conjugada no presente. Eu estou sendo salvo. Você pode dizer isso comigo? Eu estou sendo salvo. Eu sou salvo. Eu estou sendo. Fala de hoje. Eu fui salvo, mas eu estou sendo salvo. E Paulo fala, se não me engano, em Filipenses capítulo 2, no verso 12 ou 13, ele fala: desenvolvei a vossa salvação. Então, a salvação é algo que nós adquirimos quando nós recebemos Jesus, mas começamos a andar com Ele, e temos o Espírito Santo que nos ajuda a ser salvo, a desenvolver a nossa salvação. E o papel do Espírito do vencedor é esse: nos ajudar nessa caminhada, para nos desvencilhar da nossa natureza pecaminosa que ainda há em nós. Só que agora Ele pega a gente, em nós, a semente do Adão corrupto, mas agora também há em nós a semente da vida eterna, a semente do último Adão, e é o Espírito que vivifica essa semente e transforma em vida, e nos auxilia para nós largarmos aquilo que não agrada a Ele. Esse é o apelo dele nessa manhã. Ele quer que nós continuemos sendo salvos enquanto andamos. E a palavra e o verbo que a gente conjuga quando fala sobre salvação agora no presente é a ação chamada santificação. Aleluia. Se no passado a justificação Ele já fez, hoje é a santificação. E a santificação cabe a mim e a você. A santificação cabe a mim e a você, mas sozinho não vamos conseguir. Por isso que precisamos do Espírito do vencedor. Porque nós temos que vencer a morte, nós temos que vencer o pecado pela fé. Vencer o mundo. Eis a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então nós estamos sendo salvos, e é Ele que nos ajuda a chegar lá. E também a salvação pode ser conjugada no futuro. Eu serei salvo.
E aí fala sobre glorificação. Aleluia. É algo que ainda vai acontecer, amado. A gente só vai ratificar e receber a salvação, a coroa da vida, a vida eterna. Aleluia. Quando a trombeta soar, quando Jesus voltar, quando aqueles que estão dormindo no Senhor acordarem, e nós vamos acordar com eles, ou vamos subir no céu com eles. Glória ao nome de Deus. E aí então teremos o nosso corpo glorificado. Assim nós seremos como Ele e viveremos eternamente. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, dá um glória. O mundo não vê, mas nós vemos. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, mas nós vemos. Amado, quero profetizar, você vai começar a ver o Espírito Santo em tudo. Você vai começar, nós que somos cristãos, vemos a mão de Deus em todo lugar. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o dedo de Deus. Sobre a tua vida tem o dedo de Deus. Sobre a tua vida tem o Espírito Santo. E você vai ver Ele em todo lugar que você for. Cada detalhe, cada pessoa, cada coisa que acontecer, vai ser para a glória dele, porque Ele é que habita em nós e prepara todas as coisas. Ele é Deus. Ele só fala, anda na verdade comigo, anda numa relação sincera, para que eu possa ter lugar na sua vida e agir. Glória ao nome. O mundo não conhece, mas nós conhecemos. E você, cada dia que anda com Ele, conhece um pouquinho mais. E conhece um pouquinho mais da tua voz. E conhece um pouquinho mais da sua personalidade. E conhece e recebe um pouquinho mais do seu amor. Aleluia. Aleluia. Eu fui abraçado nesses dias pela misericórdia do Senhor. Eu não consigo me conter, porque é muito amor, é muita misericórdia. A gente não é merecedor, mas nós temos pecadores. Quando nós chegamos a Ele, assumindo o nosso erro, a nossa mazela, declarando nossa dependência, Ele nos abraça. Ele faz todas as coisas novas. Ele nos perdoa. E Ele fala, você não é merecedor, mas recebe da minha graça, recebe do meu amor, recebe da minha presença. Eu não vou te deixar, não vou te abandonar. Eu vou andar contigo para sempre. É para sempre, amado. É para a eternidade. É hoje, é todo dia, é para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Mas todo dia o pecado vem e nos chama. Todo dia vem tentações para a gente cair, nos sujar, e Ele não poder entrar na nossa casa. Aleluia. Mas há poder nos joelhos dobrados, no coração quebrantado. Há poder, não que é nosso, esse dá o poder de quebrantar o coração de Deus. A Bíblia fala que o Senhor Ele não vai desprezar um coração quebrantado. Aleluia. Sabe, em Salmo 51, Davi ele confessa seus pecados diante de Deus. E ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Não que ele não tinha pecado, mas porque ele reconhecia e sabia se arrepender. E ele fala assim no verso 6: eis que te comprases na verdade no íntimo. Deus, quando vê o joelho dobrado, o coração sincero, Ele se compraz. Aleluia. Ele fala, tudo que eu fiz agora foi por você. Ele quer nós na vida eterna com Ele. Ele enviou o seu Espírito, o Espírito do vencedor. Sem Ele nós não vamos chegar no céu. Sem a presença dEle, não podemos desprezar essa presença doce. Não podemos deixar Ele sair com as nossas atitudes. Basta um joelho dobrado, um coração sincero, reconhecimento e andar na verdade. Ainda que você não tenha força, Ele te dá força. Aleluia. Ainda que você não consiga, Ele é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Ele nos assiste e nos auxilia. A palavra que é usada para consolador é paracletos. A palavra paracletos é uma palavra grega que significa encorajador. Aquele que dá força. Aleluia. Aquele que dá força. Aquele que dá força. É Ele que a nossa força vem dEle, amados. Aleluia. A nossa força vem dEle. Nós não podemos, mas Ele pode. Aleluia. E na força dEle que nós vamos vencer.
Amém? Por isso que Paulo fala de um fraco, eu sou forte. Reconheça a tua fraqueza. E quando você se levantar, você vai receber a força de Deus. Aleluia. Reconheça as tuas fraquezas. Não é na força do teu braço, não é na força da tua inteligência, da minha inteligência. Mas quando nós reconhecemos, quando nós levantamos, nós somos cheios dessa força que vem dele. Aleluia. Por isso que Hebreus fala, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Temos que caminhar olhando para Ele. Hebreus 12:1 fala isso. 12:2. Tendo visto, 12:1, tendo essa grande nuvem de testemunhas, os heróis da fé, corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Temos que viver essa corrida até a minha chegada. E Paulo fala, o pastor já pregou isso aqui, que ele corre não para receber os louros da vitória, mas para receber a coroa da vida. Aleluia. Sabe, naqueles tempos o corredor corria e quando passava a linha de chegada recebia uma coroa de louros. E eles se preparavam para isso, e Paulo fala, me preparo para receber a coroa da vida eterna. E quando receber, eu vou devolver para ele, falar, não mereço, é tua. E ele vai devolver para nós, e nós vamos devolver para ele, porque nós não merecemos. E nós sabemos que não merecemos, que simplesmente nos posicionamos com humildade, com verdade, querendo andar na presença dele, mesmo sendo imperfeito, recebendo o que é perfeito em nós. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ele é o Consolador, Ele é o Paracletos. Ele está conosco nos momentos ruins. Ele é o Consolador porque Ele te consola, porque Ele te conforta. Ele confortou os profetas que foram apedrejados, que foram denunciados, que foram cuspidos, que foram perseguidos. E era o Espírito que falava, aguenta firme, você está debaixo da minha palavra, eu vou te honrar. Você está debaixo da minha palavra e continua assim, porque eu tenho a coroa da vida para você. Aleluia. Então Ele nos consola, porque nessa vida a gente também vai sofrer coisas ruins, perseguições, calúnias, injúrias, mas Ele está conosco todos os dias, todo o tempo. E Ele que nos consola, fala, vale a pena passar por isso. Vale a pena amar, vale a pena perdoar, vale a pena, porque essas coisas, você fazendo, você vai garantir a coroa lá no céu. Aleluia. Aleluia. Ele Glória. Ele é o Consolador. Glória. Verso 26 fala assim, João 14. E Ele vos ensinará, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ele é o nosso grande professor. Perdão. Ele é nosso grande professor. Aleluia. Ele sabe todas as coisas. Ele não só ensina, mas Ele nos fará lembrar tudo aquilo que nós já aprendemos. Glória a Então, Deus. por isso que nós temos que ler essa palavra. E quando a gente lê muito a palavra, ela está em nosso coração. E a boca fala do coração, tá? E quando precisar de recurso para tocar a vida de outra pessoa, Deus vai te lembrar da palavra. E sabe quem vai te fazer lembrar? O Espírito Santo. E sabe quem vai colocar a palavra na tua boca? É o Espírito Santo que habita em você. E aí quando você abrir a boca, já não é mais a tua palavra, é a palavra dele. Já não é mais a tua força, é a força dele. Não é o som dele que vai convencer as pessoas e vão tocar os corações. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Porque Ele nos ensina, e Ele nos ensina acerca de todas as coisas. Ele revela a palavra de Jesus para nós. Tem tantas seitas por aí, amados, porque uma pessoa pega a Bíblia e interpreta da forma como quer, cria algo e as pessoas seguem. Mas o Espírito Santo, Ele vivifica, Ele revela a palavra. Aleluia. Aleluia, Jesus. E Ele revela nessa comunhão. Amém? Ele nos faz lembrar de todas as coisas. O Espírito do vencedor, Ele nos guiará a toda a verdade. Ele revela as coisas que há de vir. Glória a Deus. Sabe, Ele conhece todas as coisas, amado. E não se surpreenda
Na minha andoquia séria. Glória ao nome do Senhor. Tem um mistério aqui. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Há pessoas que vão voltar a andar com Deus. Aleluia. Há pessoas que vão ter apurado essa comunhão com Ele. Aleluia. E vão receber dele revelações. Olha só o que diz a palavra. Pela palavra o Senhor está falando isso nessa manhã, amado. Se você recebe, tome posse dessa palavra. Ele fala assim, ó, no verso 13. Ele não falará de si, mas dirá tudo o que tem ouvido. Olha só. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Aleluia. Aleluia. Ele não está preso ao tempo. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. E eu e você andando nele nessa parceria, ele vai te revelar as coisas futuras. Olha o que ele falou para Paulo. Ele chegou diante de Ágabo. Ágabo era um profeta lá do Novo Testamento. E ele pega Ágabo pega o cinto e fala assim: de quem é esse cinto? O dono desse cinto. Eles vão fazer isso. E amarrou-se as mãos e falou: vamos fazer isso quando ele for para Jerusalém. Olha Deus falando. E Paulo ia para Jerusalém para entregar uma oferta que ele tinha, e para fazer uma missão de reconciliação entre a igreja dos gentios e a igreja dos hebreus, dos judeus. E Paulo ia. E quando o profeta falou: vamos amarrar, vamos manietar, vamos torturar e vamos colocar preso o dono desse cinto. Eu não sabia de quem era o dono do cinto. Aí todo mundo falou: Paulo, você não vai mais. Paulo, você não vai mais. Por que você vai? Se você sabe que você vai ser preso, você vai ser amarrado, você vai ser torturado, vai ser perseguido. E Paulo falou: Deus já me revelou que eu ia. Deus já me revelou que todas as coisas que eu vou passar vai ser para a glória dele. Aleluia. Então, olha só, Deus revelou e já preparou. Então, Deus prepara coisas boas e prepara coisas ruins, o nosso espírito para as coisas ruins, porque até as coisas ruins Ele transforma em coisa boa. Está entendendo? Porque a nossa vida toda é para glorificar Ele. As coisas boas e as coisas ruins glorificam o nome dEle. As coisas boas e as coisas ruins cooperam para o nosso bem. Aleluia. E não vamos tirar as coisas ruins que acontecem na vida daquele que tem o espírito do vencedor. As coisas ruins não te tiram da vida eterna, não te tiram a salvação. Pode tirar alguma coisa aqui da terra, mas não vai tirar a tua coroa no céu. Pode tirar até uma paz aqui, mas a paz que excede todo entendimento, essa ninguém vai tirar. Aleluia. Aleluia. Deus é fiel. E Paulo foi e fez a obra. Foi preso, fez a obra, anunciou o evangelho chegou até nós. Aleluia. Aleluia. Mas em outra feita, Paulo está indo agora para Roma, como prisioneiro. E houve um grande naufrágio no barco, e antes do barco naufragar, uma grande tempestade, o Espírito Santo revela para ele, um anjo do Senhor, e falou: as coisas que aconteceram no barco, o barco vai se perder e a sua carga, mas nenhuma vida daqui vai perecer. Aleluia. Então ele revela as coisas futuras, vão ser reveladas para pessoas aqui. Coisas que ele vai fazer, Deus vai te preparar. Coisas que pessoas não estão fazendo nas trevas, Deus vai te mostrar na luz. Receba essa palavra. Coisas que estão arquitetando contra você, aleluia, Deus vai revelar para você e vai te preparar. E essas coisas não vão te tirar da vida eterna, não vão te tirar da presença dele. Ele nos guia, ele nos revela, aleluia. E ele glorificará Jesus. Já deu meu tempo, né, Jesus? Deixa eu ver. Já deu meu tempo. Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala que nós temos o Espírito do vencedor. Aleluia. O Espírito Santo, que nos guiará toda a verdade, que nos auxiliará, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que ora por nós diante do Pai, porque nós não sabemos como pedir, mas Ele intercede, Ele sabe pedir por você, Ele é um com você, e agora Ele vai diante do Pai a teu favor, e ora junto com você, basta você andarmos nele, amado.
Aleluia, glória ao nome do Senhor. A Bíblia fala que Ele é o penhor da nossa salvação. Aleluia. E Ele nos cela para o dia da redenção. O propósito dele, do Espírito do vencedor, é estar comigo, com você todos os dias. Que Ele nos auxiliará. Toda honra e toda glória é dada a Ele. Ele vai, hoje você vai sair daqui com essa certeza que você não é vencedor, você é mais que vencedor. Porque Ele vai fazer você vencer essa terra. E por fim você vai herdar a vida eterna. Você é mais que vencedor, porque Ele vai te dar a oportunidade de ter boas coisas, de vencer as vitórias, as suas batalhas aqui. E no porvir a vida eterna. Por isso que você é diferente, não é por causa que você é melhor, não, é porque em você, em mim, há o Espírito Santo de Deus. Ele é quem habita, Ele é quem governa, Ele é quem dirige a nossa vida. E é por Ele que nós vivemos. E nele nos movemos. Paulo fala, nele nos movemos. Nele nós estabelecemos a nossa fé. Por Ele somos guiados. Por Ele somos consolados. Por Ele somos cheios. Nele temos a vida de Deus. Por Ele nós temos a revelação de quem é Deus. A revelação de quem é Jesus. Por Ele caminhamos.